Amém. Oh, Senhor Jesus, de fato queremos ser esses, que alcançam essa vitória. O Senhor tem nos dado o caminho, de fato é ser fiel a Ti. Dá-nos tal coração, Senhor, de enxergar a Tua vontade e cooperar com ela, até que se torne de fato, Senhor, uma realidade, mas conosco participando, para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, aleluia. Essa mensagem ela é muito profunda, irmãos. Está fechando o estudo de João. De Pedro. Mas o objetivo do Senhor é mostrar para nós algo muito precioso. O título está aí? Tá. Vamos ler juntos? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É esse coração que Deus quer de nós. Um coração de alguém que tem um certo desespero pela sua vinda. Eu confesso que o meu coração ainda não alcançou esse desespero que Deus espera. Embora eu me dê um pouco ao Senhor, ainda com certeza eu devo muito. Muito, muito, muito. Porque o Senhor ele espera que nossa consagração seja absoluta. De forma que aprendamos a viver para Ele, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos deitar. Ou seja, todo o nosso tempo. Por isso que os jovenzinhos estão sendo encorajados a dormir com Deus, a acordar com Deus, para aprenderem a exercitar o espírito, para que durante o dia possa continuar fazendo assim. Oh, Senhor Jesus. É por isso que o Senhor nos colocou, irmãos, nessa videira que é maravilhosa e Ele espera algo de nós. Evangelho de João, vamos lá, por favor. Capítulo 15. Amém. Amém. Versículo 5. Aleluia. Amém. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso que eu tenho que enxergar. Sem o Senhor não adianta tentar, que eu não vou conseguir. Mas com o Senhor, com certeza, a vitória é certa. Mas o Senhor tem nos mostrado o meio hoje de estar na sua pessoa. Se eu quero estar no Senhor, eu preciso valorizar a sua palavra e desfrutar cada dia mais da sua palavra. Porque só essa consegue realmente me levar a ser esse tipo de pessoa. Uma pessoa que não só conhece a sua vontade, mas também é usado para fazer a sua vontade. Oh, Senhor Jesus. O Senhor quer ver, irmãos, toda a igreja funcionando. Aí aconteceu algo maravilhoso. Mesmo capítulo, versículo 16. O objetivo de Deus para conosco, ao nos escolher, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluia. O Senhor, Ele tem essa meta na nossa vida, que é que cada dia mais frutos sejam alcançados. Ou seja, mais pessoas precisam ser ganhas com essa palavra da vida. Amém. E para isso Ele conta conosco. E Ele fez uma obra, irmãos, muito grandiosa. Amém. Essa obra, se fosse olhar na ótica humana, é algo praticamente impossível. Deus, Ele quis levantar pequeninos para poder fazer uma obra. A gente sempre espera que, entre aspas, os grandes, eles dão conta do recado. Mas se você pega alguém pequenininho, você acha que ele nunca vai dar conta. Sim. Mas o Senhor, Ele quis fazer algo maravilhoso. Salmo 110. O Senhor já tem falado muito para nós. Senhor Jesus. Amém. Salmo 110, versículo 3. Senhor.
Todo mundo achou? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aleluia. Deus veio chamar os jovens. Começou com os jovens e foi avançando. Resolveu chamar os adolescentes, resolveu chamar as crianças. E não quis deixar de fora, entre aspas, né, os mais velhos, entre aspas. Porque o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Para o Senhor, cada um de nós é importante. Por isso, nós precisamos enxergar o que Deus falou. Quando Ele falou TCI, falando uma sigla, né? Tropas, capitães e intendentes, Ele estava querendo mostrar para nós que se todos nós cooperarmos juntos, nós vamos ver algo acontecendo. Amém. Esse algo é nada mais, nada menos que a edificação da igreja. Amém. A igreja vai ser edificada, mas com a minha cooperação. Amém. Por isso o Senhor, Ele se tornou o Espírito para fazer essa obra. Né? Mas esse anelo, irmãos, na eternidade já estava no coração de Deus. Deus, Ele sempre quis isso. E o Filho, Ele exteriorizou. Já que Ele era o arquiteto, né? Nós vimos essa semana na live, Pedro falou a respeito da sabedoria, que estava com Deus desde a eternidade, foi o arquiteto dele para fazer essa obra. Mas louvado seja o Senhor. Lá em Gênesis, desde o capítulo 2, fala que o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, através do Espírito, Deus completa o seu propósito. Então, Deus triuno age, mas Ele não age sozinho. Estava ouvindo a live do Pedro, né? Como que foi uma palavra bem encorajadora. Né? Nós temos participação nessa obra. Mas como que eu tenho participação nessa obra? É o Deus triuno que está fazendo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Mas onde eu participo disso? Louvado seja o Senhor. Nós fazemos parte de Cristo. Nós somos a extensão de Cristo aqui na terra para cumprir o seu propósito. Então Deus conta com a igreja. Nós somos o seu corpo para cumprir o que está no seu coração. E isso é muito belo. Por isso, nós vamos valorizar mais essa palavra, que ela nos leva a ser esses que vão ser úteis ao Senhor. E quando Ele levantou os adolescentes, Ele levantou com esse propósito de alcançar muitas pessoas. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto elaborava essa mensagem, eu lembrei um pouquinho dela. Quando começou o CEAP, foi em 1998. Pela misericórdia do Senhor, eu fui um dos irmãos que foi chamado para estar servindo. Quando eu tinha ainda 28 anos de idade, há muito tempo atrás. Oh, Senhor Jesus. Mas algo belo, irmão, já acontecia. Se eu não aprendesse a depender do Espírito, a desfrutar do Espírito, nada acontecia. Mas quando nós éramos encorajados a desfrutar do Espírito, a vida fluía para as pessoas e elas tocavam ali no Senhor. Pela misericórdia do Senhor, algumas igrejas foram levantadas. Dentre elas, a igreja em Fabriciano surgiu ali, na época que a gente estava vivendo o CEAP. Oh, Senhor Jesus. Então, o segredo, irmãos, ele não mudou. Hoje, Deus continua querendo fazer da mesma forma. Que aprendamos a exercitar o Espírito, a depender da vida, e Ele dá conta de fazer o resto. Amém. Então, esse é o segredo dos jovens hoje. Eles mergulham na palavra, desfrutam dessa palavra, amém, e Deus dá conta de fazer o resto. Oh, Senhor Jesus, esse princípio eu preciso ganhar. Porque se eu não ganhar, eu vou continuar quebrando a cabeça. Vou achar que dou conta, ou vou medir alguns irmãos. Não, você não está fazendo dessa maneira certa. Você tem que fazer daquela outra maneira. Mas eu não saio do lugar. Eu preciso avançar com a igreja. E para eu avançar com a igreja, eu preciso depender do cabeça. Oh, Senhor Jesus! E nesse serviço, irmãos, cada um de nós pode fazer parte. Amém. Existem aqueles, pela misericórdia do Senhor, que cozinham para manter os jovens aqui no desfrute, na alegria. Tem aqueles outros que ofertam. Os irmãos estão sempre pedindo
até ofertas de mantimento, para manter os jovens com vigor. Precisa cuidar deles de todas as formas, tanto espiritualmente como fisicamente. Se fisicamente eu estou com debilidade, o espírito não vai conseguir me usar tanto. Mas se eu estou suprido em todas as partes do meu ser, com certeza Deus vai conseguir me usar. 2 Timóteo 4:8. Ó Senhor Jesus. Abba, Pai. Capítulo 4. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O Senhor espera que amemos a sua vinda. Mas para eu amar a vinda do Senhor, Colossenses 3,16, a parte A, ele fala o segredo. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas ali fala que precisa habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. E para a palavra habitar ricamente em mim, eu preciso me achegar a ela. Preciso desfrutá-la de tal maneira que ela começa a ser a minha constituição. Isso é possível porque hoje nós temos o Espírito. João 6,63, nós vamos ler isso. Senhor Jesus. Em vez de vivifica, nós vamos ler que dá vida, tá, irmãos? O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia, aleluia pela vida. Nessa mensagem, o irmão mostra o poder da vida pelo sangue circulando no corpo. Quando o sangue para de circular, o coração para de bater, aquela pessoa deixou de existir. Mas enquanto estamos vivos, o sangue está bombeando, o coração está bombeando o sangue, melhor dizendo. E o sangue está fazendo um processo crucial para vivermos. Amém. Ele está nos dando os nutrientes que nós pegamos do alimento, o oxigênio que respiramos, e está fazendo uma obra na nossa pessoa. Nos suprindo para que possamos levar essa máquina a funcionar. Mas, ao mesmo tempo, está removendo o que não presta e está tirando o gás carbônico. O corpo humano é uma máquina muito bela, né? Que Deus fez com o objetivo de nós avançarmos e cooperarmos com Ele. Enquanto nós estamos aqui, precisamos ser úteis ao Senhor. Mas essa mensagem, o irmão também fala a respeito das plantas. Então, há duas comparações. Com o corpo humano, mas também com as plantas. E nas plantas, existem dois processos para ela conseguir suprir toda a vida que é necessária. Existe o processo xilema e o processo floema. O xilema, ele faz com que a planta, ela pelas suas raízes, ela consiga absorver a água e também alguns nutrientes que vão ali para a planta. Mas o mais rico disso tudo é que durante o dia a planta precisa captar a luz do sol para produzir a fotossíntese. Ou seja, eu e você precisamos aprender a estar diante desse sol. Amém. Cristo é o nosso sol. Amém. E como o sol ele supre a planta, o Senhor deseja nos suprir. Amém. Para que nós sejamos úteis para cumprir o seu propósito. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos. Acho que página 56 do Alimento Diário. Aqui o segundo parágrafo, ele mostra como que nós podemos fazer essa fotossíntese. Quando fazemos imersão profunda e refinada,
ganhamos luz por meio de uma fotossíntese espiritual. O Senhor, então, nos dá mais luz, suprindo o corpo com uma seiva elaborada. Esse processo não depende de um só membro, mas de todos. Se nós, como folhas, fizermos nossa fotossíntese espiritual, transformando luz em glicose, essa energia será distribuída a todos os membros do corpo de Cristo. Aleluia! Isso vai produzir a edificação. Aleluia. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a ser mais simples. Por que o senhor às vezes não consegue avançar tanto na minha vida? Porque eu sou complicado. Mas quando eu sou simples, eu aprendo a dizer sim e amém, eu vou ver as coisas acontecendo. Que bênção ver a obra desses santos. Eu tive o privilégio de sair com alguns irmãos quando foi a primeira saída deles. Saí algumas outras vezes, eu confesso que eu estou devendo estar mais perto dos irmãos. Mas enquanto nós pregávamos ali o evangelho, o jovenzinho com o seu coração, ele orava pelas pessoas, inclusive saí foi com a Tawane nesse primeiro dia. Quando a gente orava, não acontecia nada. Mas chegava o jovenzinho ali com o coração aberto e puro, orava para a pessoa, tocava no seu coração e ainda conseguia fazer aquela pessoa ficar contente. A palavra de Deus era semeada naquele coração. Se eu for simples, irmãos, eu vou ver que Deus dá conta do resto. Se eu prego o evangelho e a palavra chega até a pessoa, Deus ele faz o mais. E isso é que vai nos levar a cooperarmos cada dia mais com o Senhor. E se eu aprender a viver a vida da igreja todos os dias, não ser um crente só de final de semana, eu vou ver a minha vida sendo mudada, e pela minha vida mudada, eu vou ver cada vez mais a igreja mudada. Não olhando mais com o meu olho terreno, mas olhando sim com o olho celestial, com o que está no coração do Senhor. Vamos entrar um pouquinho na Epístola de Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 1. Senhor Jesus. Amém. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, mas em ambas procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro ele escreveu para alguns irmãos que estavam dispersos. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas houve uma grande perseguição ali na igreja. E por meio dessa perseguição, os irmãos saíram e ficaram ali os apóstolos. E esses irmãos que saíram, eles estavam claros do que estava no coração de Deus. Por meio da palavra dos apóstolos, ele mostrou para eles o que Deus desejava, que era essa vida alcançar as pessoas, e por meio dessa vida, ele fazia a obra. Mas, infelizmente, apareceu um outro grupo de pessoas que estava contaminando essa verdade. Esse versículo nós vamos ler, é necessário. Capítulo 21 de Atos. Senhor Jesus. Versículos 17 até o 20. Senhor Jesus. Amém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se conosco. Com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos,
quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei? Amém. Senhor Jesus. Paulo falando de uma obra maravilhosa que tinha sido feita, Deus estava alcançando não apenas os judeus, mas também os gentios. Aí chega alguém falando. Falar de Jesus não é suficiente. Há necessidade também de guardar a lei e de ser circuncidado. Você, a partir de hoje, você tem que aprender a obedecer certa determinação. Não faça isso, faça aquilo. Só que isso, irmãos, como Romanos 7 fala, não damos conta. Não adianta eu querer, pois o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não. Eu nunca vou dar conta, pela minha própria vida, de fazer o que Deus quer. Mas Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então esse é o caminho da vitória. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, falam que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para essa verdade fazer parte da minha vida, eu preciso aprender a servir melhor o Senhor. Mateus 24, 45 e 47, acho que isso nós temos que ler também. Ou melhor, eu vou ler para os irmãos, para adiantar um pouquinho. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então o Senhor quer que nós nos encontremos fazendo assim. Assim como? Sendo fiel. O último hino que nós cantamos não é o meu estágio, mas é o meu estado. Como que eu estou vivendo? Eu estou sendo fiel ao Senhor? O Senhor está conseguindo, por meu intermédio, cooperar com os adolescentes, com os jovens? Eu estou servindo na igreja? Eu estou pregando o evangelho? O que eu estou fazendo? Isso vai determinar na minha vida se eu, de fato, estou sendo útil ou não para o Senhor levar a cabo o que está no seu coração. Que o Senhor dê graça para nós, irmãos. Porque muitas pessoas Ele tem confiado à igreja. E muitas pessoas Ele tem confiado a nós. Em primeiro lugar, é a nossa própria família. Cuidar da nossa casa, mas depois também cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Uma coisa, no mínimo, que nós podemos fazer, o Senhor tem dado para nós o alimento diário no celular, para a gente transmitir, imersão para transmitir, também são formas de pregarmos o Evangelho. Eu tenho alguns contatos, né? Pela misericórdia do Senhor, pelo menos uns 20 todo dia ganham um alimento diário para desfrutar um pouquinho do Senhor. Amém. Mas ainda é pouco. Né? Deus, Ele quer cada vez uma consagração maior. Ó Senhor Jesus. É por isso que Deus, Ele pôde usar Paulo tanto, e Ele quer nos usar, irmãos. Nos usar para poder voltar, para estabelecer seu reino nessa terra. Então Deus conta conosco, sugando cada vez mais essa vida, desfrutando cada dia mais dessa palavra, e Ele vai dar conta de fazer o resto. Nós confiamos no Senhor, por isso vamos nos entregar a Ele. Senhor, nos colocamos no altar, Senhor. Vem trabalhar na nossa vida, nos tornar cada vez mais úteis, para a Tua vontade ser feita. Precisamos de Ti, Senhor. Muda a nossa história. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o título de novo, irmãos? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele tem doado as suas muito grandiosas promessas, né? Para que por meio delas nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Para que por meio delas nós sejamos capazes de não só esperar, mas também apressar a vinda do dia do Senhor. Irmãos, é sem nenhuma presunção que eu falo isso, mas é um privilégio, irmãos. Na hora que você pensa
Que grandeza é isso? Você pode esperar e apressar a vinda de Jesus, irmãos. Isso é tremendo. Mas não porque eu mereço e você merece, mas é a misericórdia do Senhor. Ele quis fazer dessa maneira. Ou seja, o pequeno rebanho, né? Aqueles que têm pouca força, aqueles que na verdade invocam o nome do Senhor e que mergulham na palavra, né? Eles têm a chave. E a chave é essa, quando você reconhece que você tem pouca força. Não é isso que Paulo escreve, não é isso que João escreve na sua carta ali em Apocalipse, para a igreja em Filadélfia. Ele fala assim, eis que tem colocado diante de ti uma porta aberta. É que ninguém pode fechar, né? E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, que ele fecha, ninguém abre. Mas João continua, que tem pouca força. Aí você toma o nome e a palavra. Então, essa é a chave, irmãos. Quando você se considera fraco, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse isso, né? Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Isso, irmãos, não é para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Então, quando a gente considera que a gente tem pouca força, aí Deus pode caminhar. E aí você tem essa missão tremenda de esperar e apressar a volta do Senhor. E nesses últimos dias Deus tem falado para nós que esperar não é uma atitude preguiçosa e passiva. Esperar no sentido de aguardar e preparar. Ou seja, se você espera uma visita, se você é preguiçoso, essa visita vai passar mal na sua casa. Mas se você tem uma atitude de esperar, mas se você é proativo, você vai arrumar a casa, você vai preparar, você vai querer receber da melhor maneira. Irmãos, não é só amar o Senhor, é amar também a sua vinda. Então esse esperar é tomar iniciativa, como uma jovenzinha respondeu hoje de manhã. Nós perguntamos para ela, o que é ser proativo? Ela respondeu, tomar iniciativa, é se preparar, é ser ativo, é obedecer rápido, é ser prudente. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer de nós. Aí você se prepara, porque você espera preparando. E você também pode apressar a volta do Senhor. Como? Evangelizando, edificando a igreja. Mateus 24:14. E será pregado o evangelho do reino, será dar testemunho às nações. Para testemunhas às nações, pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Então, irmãos, é autoexplicativo esse versículo. Nós sabemos que ali em Mateus 24 tem muita coisa que precede a volta do Senhor, né? Tem as calamidades, né? Tem guerras, rumores de guerras, né? Tem fome. Isso tudo está acontecendo. São muitos os fatores externos que colaboram, né, que contribuem com a vinda do Senhor. Mas o fator determinante é a pregação do Evangelho. E será pregado o Evangelho do reino em toda a terra, será dar testemunho às nações. Então virá o fim. Então, irmãos, entendeu que eu e você, nós podemos apressar a volta do Senhor? Não é uma função muito nobre, nós, meros mortais, mas Deus quer contar conosco. Deus quer contar conosco. E nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas e ao ensinamento saudável. Lembra do vigor evangelístico da igreja primitiva em Atos 2? Eles perseveravam unânimes. Diariamente no templo, irmãos. E eles orando, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento saudável dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Então aí veio o Pentecoste. Por quê? Porque eles ficaram ali, quando Jesus ele ascendeu aos céus,
Eles ainda ficaram ali 40 dias, né? E depois de 40 dias, o Senhor subiu, somado aos 10 dias, aí somou 50 dias de Pentecostes, mas eles ficaram fazendo o quê? Eles ficaram perseverando no ensinamento saudável dos apóstolos. Qual era o ensinamento saudável? Aquilo que Jesus acabara de ensinar para eles. E aí eles, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aí o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Fogo. Aí o Espírito desceu. Por quê? Porque era uma igreja que orava, era uma igreja que estava envolvida na palavra profética, era uma igreja que estava envolvida no ensinamento saudável, porque é a palavra que faz a obra, na comunhão, nas orações, no partir do pão, tinha tudo em comum, irmão. Um milagre aconteceu. Ó Senhor Jesus, é essa igreja, é esse vigor que o Senhor quer de nós hoje. Ó Senhor Jesus, aí nós vamos apressar a volta do Senhor. E naquele momento, irmão, salvava 3 mil, 5 mil, não é? E a igreja ia aumentando, o Senhor ia acrescentando, porque eles tinham esse viver diariamente. Mas, irmãos, precisa vigiar. Claudinei falou aqui no final, né, da parte dele, que houve algumas pessoas que se converteram, alguns judeus, mas eles queriam misturar a lei com a fé. Irmãos, isso não dá certo, não. O fim da lei é Cristo. A lei veio como aio até as pessoas receberem Cristo. Ó Senhor Jesus! Mas a lei não pode dar vida. Cristo dá vida. Então, o que aconteceu, irmãos? Uma degradação ocorreu. Qual foi a degradação? Primeiro, abandonaram a palavra. Quando eles abandonam a palavra, eles começam a zombar do canal de Deus. E não aconteceu isso? Eles começavam a escarnecer. A epístola de Pedro, Pedro fala isso. Os falsos mestres ali estavam escarnecendo deles. Eram os judeus, judaizantes ali, falando que nada, enquanto o mundo é mundo, vocês falam aí da volta desse Senhor Jesus, a volta de Jesus, mas aí Pedro fala que, olha, o Senhor não demora a sua volta, né? Ele não retarda a sua volta, mas ele é longânimo, querendo que todos se arrependam. Então, a longanimidade de Deus. E saibam que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, irmão, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Ou seja, para Deus o tempo não existe. Isaías 57:15, ele habita a eternidade, ele é eterno. Assim diz o eterno. Assim diz o alto, o soberano, aquele que habita a eternidade. E habita também no coração contrito, o espírito abatido, para vivificá-lo. Esse é nosso Deus, irmãos. Então ele é eterno. Eterno que não tem início nem tem fim. Mas ele explicou, Pedro explicou, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então veja como é rápido. Então, para o homem compreender, ele precisa de revelação. Mas alguns ali, judeus, né, queriam ensinar esse tipo de coisa. Além de aceitar Jesus, você precisa seguir alguns itens da lei de Moisés. Você precisa passar pela circuncisão, você precisa deixar de comer isso, de beber aquilo, você precisa de... Tinha coisas que eram até devidas, né? Relações sexuais ilícitas, né? Animais ali sacrificados a ídolos. Se bem que Paulo falou, se ele comer ou não comer, não faz diferença, porque o próprio Jesus falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai do coração. Então, irmãos, quando você está em Cristo, você está acima dessas coisas. Mas o primeiro ataque do diabo foi isso, tirar a credibilidade de quem fala. Aí ele começa a escarnecer. Escarnecer é gozação, é zombaria, porque tira o crédito de quem fala, irmãos. Tira o crédito. Na segunda epístola de Pedro, 1,19, fala assim, olha, que a palavra profética, ela é como uma luz, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Até esse dia perfeito, é a luz de Cristo brilhar no nosso coração. E aí Pedro falou assim, fazem bem em atender essa palavra, viu? Então, irmãos, é uma advertência para nós fazemos bem em atender essa palavra, porque ela que dá direção, ela que ilumina. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então, irmãos, nós precisamos valorizar
a pegar com mais firmeza a essa palavra, que a palavra que faz a obra, e pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então a palavra faz a obra. E aí Hebreus fala que no passado Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias ele tem nos falado pelo Filho. E 1 Coríntios fala que o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, se o Senhor é o Espírito, e se Ele, no passado, falou aos pais pelos profetas, hoje Ele tem nos falado pelo Filho, então Ele nos fala pelo Espírito. E o Espírito está dentro de cada um de nós. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, o Espírito de Deus vai falar por você. E você também vai ser um canal de bênção. Você também vai ser um canal para falar. Em Apocalipse fala que primeiro Deus notificou o seu apóstolo, o seu servo, João. E depois João falou para os outros servos, seus conservos. Então, irmãos, Deus sempre usa essa maneira. Ele tem um canal. Ó Senhor, isso é princípio imutável de Deus. Ele tem um canal. E esse canal são homens, né? Vamos ler na Epístola de Pedro. Senhor Jesus, na segunda Epístola de Pedro. Senhor Jesus. Vamos ler do 19 até o 21. Capítulo 1, segunda de Pedro 1. Tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos ter amor reverente à palavra. Ó Senhor Jesus! E a palavra, ela é que faz a obra. E Deus usa homens. Ó Senhor Jesus! Santos são homens perfeitos? Não. Santos são separados. Vocês são santos. Claro que a santificação é um processo que precisa ser trabalhado em nós dia a dia, que nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. Mas Paulo, quando ele escrevia, ele falava assim, aos santos da igreja numa determinada cidade. Então, quando Deus fala para nós aqui, ele fala aos santos em João Molevade. Santo, posicionalmente, o Senhor já nos separou. Santo, a palavra santo significa separado. O Senhor já nos separou. Ele já nos libertou de um império que era de trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos separados, sim, em nome de Jesus. Então, irmãos, o ataque é que quando você não valoriza o canal, esses homens santos que falam por Deus, você não dá crédito ao que sai da boca dele. Irmãos, é uma advertência para nós, porque, claro que Paulo, ele falou assim, olha, eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que depois de ter aperfeiçoado muitos, não seja eu desqualificado. Então, irmão, a palavra que sai da boca do profeta, ela é tão poderosa. Se eu pratico aquilo que sai, eu vou ser beneficiado. Ó Senhor Jesus, bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros e não receia quando veio o calor. Então, quando você confia no Senhor, você confia no canal que Deus usa, irmãos. Que Deus usa. Aí, às vezes, você, até mesmo entre nós, quando o Claudinei falou da circulação da vida, o tema do alimento diário é palavra da vida, comunhão da vida e pedras vivas para edificação. E acrescenta-se a circulação da vida. A vida precisa circular no nosso meio. Da mesma forma que o sangue circula levando vida e limpando as impurezas, também há o processo botânico.
o xilema e fluema. Na planta não tem, o sistema cardiovascular, não tem o coração para bombear ali, né? Mas tem o quê? Tem a sabedoria de Deus, tem a raiz que puxa, e depois tem a tensão negativa da água, que aí os vasos ali capilares, fininhos, os tubinhos das plantas, puxam e fazem esse trabalho. Então, irmãos, isso é só um exemplo que você tem água de baixo e água de cima. Aleluia! Eu preciso aprofundar as minhas raízes junto aos ribeiros para ter vigor. Isso significa que nós precisamos ter intimidade com Deus. Não podemos ficar na superficialidade. Precisamos aprofundar. Intimidade com Deus mesmo, na sua casa, no seu quarto. Claro que junto com os irmãos, nas reuniões, na casa de adolescentes, mas e na sua casa? E no dia a dia? Porque o primeiro ataque para a degradação da igreja foi tentar eliminar a palavra e o canal de Deus. O segundo ataque foi a hierarquia da função, separar um grupo especial de um grupo ordinário. Aí o grupo especial era chamado de clero e o grupo de simples plebeus era chamado de leigos. Então isso foi um golpe também, porque isso aí separava e dividia a igreja. Aqui não, irmãos, aqui não. Na vida da igreja, todos são importantes. Todos podem profetizar. Todos podem funcionar. Todos podem fazer circular essa vida. E como que circula a vida? Colossenses 3,16. Assim habite a palavra de Cristo, ricamente. Como? Instruindo e aconselhando-vos mutuamente. Então, esse tem que ser o teor da nossa conversa, da nossa prosa. A palavra de Deus. Claro que tem questões devidas, né? Entretenimento saudável, né? Uma vida saudável, questão da família. Mas o que deve reger a nossa prosa é a palavra. É fazer circular a palavra. Da mesma forma que o sangue é importante para o corpo humano, de que a água é tão importante para a planta, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é que nos transforma. A palavra de Deus, ela te lava com a lavagem, o jato de água pela palavra. Ó Senhor, a palavra de Deus tem todos os nutrientes para nos fazer frutificar. Essa palavra, a água representa essa palavra que nos lava, que nos edifica. Então, aqui é diferente. O sistema de clérigos e leigos também diz para você precisa de reunir só final de semana, sábado e domingo. Então, irmãos, infelizmente, o sistema religioso colocou isso na cabeça das pessoas. E as pessoas se consideram religiosas quando não falta sábado e domingo. Quando elas vão todos os domingos, então, por quê? Porque eles acham que tem uma pessoa ali especial para interceder por elas, e elas arrependem e fazem a sua oferta. Não, irmãos, não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida da igreja em ressurreição. De segunda em segunda, como o vigor da igreja primitiva em Atos. Todos os dias, ó Senhor Jesus, você precisa viver a vida da igreja na sua casa, no seu trabalho, reunido com os irmãos, junto com os adolescentes, junto com o Vem e Vê, junto com missão familiar, junto com todas as ferramentas que Deus tem dado, irmãos. Nós precisamos ser proativos, tomar iniciativa. Nós precisamos ter sensibilidade ao sussurro de Deus. Na caverna de Adulão, ali, os valentes de Davi estava ali. Era a guerra contra Saul, mas ele sussurrou. Quem me dera pudesse beber daquela água lá, do portão de Belém. Aí aqueles soldados que estavam pertinho dele, ouviu esse sussurro e imediatamente romperam os exércitos, foram lá buscar a água. Toma aqui, meu rei. E ele não tomou. Ele ofertou como libação a Deus, irmãos. Então, por que os valentes ouviram e obedeceram? Porque estavam pertinho, Isabel. Irmãos, nós precisamos estar perto da palavra profética. Nós precisamos estar perto do Senhor para ouvir o sussurro, a maneira que ele fala, o suspirar de Deus. Porque Deus tem... Davi teve uma vontade ali, né? A vontade até humana. Mas Deus tem uma vontade celestial. Ele tem um bom prazer.
o beneplácito de sua vontade. E qual é o beneplácito da sua vontade? Os jovens, os adolescentes sabem. Qual é o beneplácito da vontade? Qual é a vontade do Senhor? Cristo encabeçar todas as coisas nos céus e na terra. O Senhor Jesus. E isso começa, isso está relacionado, encabeçar está relacionado a governo, a administração, a reino. Então a vontade de Deus é o reino. Esse versículo fala que a vontade de Deus é o reino. É ele reinar, ele encabeçar todas as coisas. E aí Claudinei em 110 falou que até que os inimigos, ele falou do versículo 3, mas no versículo 1 e 2 do Salmo 110, fala que até todos os inimigos sejam colocados por estrado dos nossos pés. Isso está em Efésios, porque todas as coisas são colocadas debaixo dos pés da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então está relacionado, olha o link, a relação direta de Salmo 110 com Efésios 1. É a igreja, é por meio da igreja que ele vai governar todas as coisas. Adicionado à igreja, nesses últimos dias, ele nos deu uma força, um upgrade, uma força a mais, que são os jovens, por causa da simplicidade. Mas precisa de toda a igreja, precisa dos jovens, crianças, adolescentes como tropas, precisa dos capitães, precisa dos intendentes, precisa de cada servo, porque é a igreja. É por meio da igreja que ele vai governar todas as coisas dos céus e na terra. E aí, Senhor, é por meio da igreja que nós vamos apressar a volta do Senhor. Então, irmãos, nós não temos mais essa ligação religiosa de servir o Senhor só aos sábados e domingos. A vida da igreja precisa ser a vida da igreja, precisa ser um viver familiar, um viver social, no trabalho, um viver de comunhão, intimidade espiritual, um viver com os irmãos, ou seja, 24 horas. E assim nós estaremos esperando e apressando a vinda do Senhor, fazendo imersão na palavra, imersão refinada, ruminando a palavra, porque nós vamos tirar todos os nutrientes da palavra. Aí quando você tira todos os nutrientes das pessoas da palavra, você vai querer também compartilhar com outros. Você vai querer, aquele que dá de beber será descedentado. Você vai descobrir que quando você compartilha com outros, você tem as suas necessidades supridas. Isso é vida da igreja, irmão. Tá bom demais. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos prosseguir aqui na comunhão, falando, né, de esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, né? A vinda do dia do Senhor. Na segunda epístola de Pedro 3, vamos ler, irmãos, do versículo 8 ao versículo 13. Aleluia. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, queimados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa passagem de Pedro nos enche de esperança, encorajamento, mas diz também que Deus é amor e Deus é justiça. A terra já passou por vários julgamentos. Desde o julgamento da rebelião de Satanás, que ele foi de Lúcifer, que ele foi precipitado para a terra tornou-se um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus é um Deus de restauração. Depois também o dilúvio, né, julgou a terra com dilúvio,
julgou também Sodoma e Gomorra. Então, Deus já fez vários julgamentos. E não vai ser diferente aqui. Esse vai ser o julgamento final. Ele julgou com água, agora vai ser com fogo, irmãos. Ó Senhor Jesus, vai ser com fogo. E aí ele fala que os elementos dos céus, eles vão ser abrasados. E muitas das coisas que tem na terra, a fonte é o céu. Então, pra você ter uma ideia, a matéria, e a menor parte da matéria é o átomo. E com a matéria e com o átomo, você fabrica muitas coisas. Tem coisas que são de origem animal, tem coisas que são de origem vegetal, mas a maioria do mundo que você percebe, bens materiais, são de natureza mineral. A Vale do Rio Doce, ela explora, cava e tem um minério. E com minério processado, você faz um monte de coisa, não é? Aí você processa também, cava, acha ouro, né? Acha ferro, acha silício, acha um monte de coisa. Essas coisas de natureza minerais, você acha que venha da terra, mas há uma explicação que isso veio do céu. Irmãos, e vem da luz, porque a luz é a origem de todas essas coisas. Então, quando ele fala que os elementos celestiais, eles vão ser abrasados, ou seja, porque vai consumir tudo, até a origem, que não é da terra, ela vem do alto. Ó Senhor Jesus, porque o nosso Deus, ele é o próprio alto. A terra foi criada depois, irmãos. Como que essas coisas vêm da terra se a terra foi criada depois? Ó Senhor Jesus. Por exemplo, a água. A água vem da onde? Tem gente que acha que vem da terra. Não. A água, a fórmula da água, lembra da tabela periódica? Os adolescentes sabem. São duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso vem da onde? Vem do alto. Mas até isso vai ser eliminado, porque Deus é o reto juiz, irmãos. Ó Senhor Jesus. Mas nós, irmãos, o Senhor está nos levando para um outro caminho. O Senhor está nos levando para o caminho de esperar e apressar a volta dele. Ó Senhor, o Apocalipse fala que e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo a face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, Deus está querendo nos levar para reinar com ele, irmãos. Nós temos a chance de ser vencedores. E essas coisas que vão se desfazer, nós teremos novos céus e nova terra. Ó Senhor, onde habita a justiça. Essa é a promessa de Deus. Mas para isso, para eu reinar com ele, porque nessa semana mostrou para nós também o mapa ali, a figura da dispensação do tempo. Não sei se os irmãos lembram, nós estudávamos, né, no passado, nós tínhamos uma figura que mostrava a dispensação dos tempos. Porque o tempo para Deus não existe. O tempo existe para nós. E o tempo ele criou para a gente fazer a vontade dele. Aonde que está isso? Efésios 1:9. Alguém pode ler, por favor? Efésios. Vamos ver, questão do tempo, hein? E falando em tempo, eu tenho que acelerar aqui, que 3 minutos vocês vão compartilhar. Ó Senhor Jesus, vocês creem nisso? Não? Ó Senhor Jesus. A palavra opera eficazmente naqueles que creem, né? Não creram, então eu vou falar mais um pouquinho. Desculpa. Amém, irmãos? Então, olha, irmãos. Amém. O versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha, irmãos, aqui fala na plenitude da dispensação, da plenitude dos tempos. Então, veja bem, no passado nós tínhamos essas figuras que aqui mostra a dispensação do tempo. O tempo começou aqui, havia, claro que antes da fundação do mundo, já o Deus ele é eterno, então ele já estava
Ele já estava aqui, ó. Tá certo? Aqui está escrito eternidade. E lá também eternidade. É como se fosse eternidade passada e eternidade futura. Só que há uma correção nisso, porque a eternidade não tem passado nem futuro. Não tem início nem fim. É eterno, tá certo? Mas aqui, ó, depois do eterno, tá certo? Aqui, ó. A dispensação anterior à lei. Tá certo? Foi na criação ali dos céus e da terra. Na época de Adão, tá certo? Adão até Moisés, né? Aqui, depois houve a dispensação da lei. Teve o tempo da lei, que é de Moisés até Cristo. Agora aqui, a dispensação da graça. Ou seja, aqui é o tempo antes da lei, o tempo na lei e o tempo que nós vivemos hoje, que é a dispensação da graça. Ó Senhor Jesus, nós não vivemos mais na lei, mas na graça. Ó Senhor, depois haverá um tempo para o reino milenar, os 1000 anos, né? Que o Senhor promete. Ó Senhor, que nós reinaremos com o Senhor durante 1000 anos. Satanás vai ser aprisionado, então aqui vai ser só maravilha. Mas no final ele vai ser solto para acabar de vez com ele, com a morte, com tudo. E essa é a vitória que vence o mundo, que vence o pecado, que vence a morte. A nossa fé. Essa fé é na palavra. Ó Senhor, e aqui, irmãos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, irmãos, isso é o nosso destino. Rumo à glória. Ó Senhor Jesus, de glória em glória, rumo à glória. Ó Senhor Jesus, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E reinaremos com Ele. Senhor Jesus, por toda a eternidade. Mas agora, irmãos, qual é a nossa função? Aqui na dispensação da graça. Nós recebemos a graça e agora precisamos dispensar a graça para outras pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Todos nós podemos ser vencedores. Vencer o pecado, vencer Satanás, vencer o mundo, vencer as coisas negativas, vencer o ego, vencer nós mesmos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ó Senhor Jesus, e cooperar apressando esperando e apressando a volta do Senhor. Sim, irmãos, aquele hino fala que sim, eu posso. Nós podemos ser vencedores. Todos nós podemos ser vencedores, irmãos. Porque vencedor não é o nosso estágio, é o nosso estado. Não é você ser um super irmão espiritual. Não é você ter mestrado em teologia. Não é você saber a Bíblia de capa a capa. Mas é aquilo que Deus revelar para você praticar. Ó Senhor Jesus, é você inculcar a palavra, é você ruminar a palavra, é você acordar com Deus, é você viver durante o seu dia com Deus, é você dormir com Deus. Ó Senhor Jesus, caminhando, sentado, ó Senhor Jesus. Irmãos, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim? Fazendo assim o quê? A Bíblia fala, Mateus 24, alimentando os conservos. Mas você não vai alimentar ninguém se você não alimenta. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos alimentar, encher o nosso depósito com realidade, com oração, com leitura da Bíblia, com busca, com vem e ver, convidar as pessoas, ser um canal de bênção na vida das pessoas. Que as pessoas chegam até nós, sintam a presença do Senhor. É isso que Deus quer. Senhor Jesus, trazer mais pessoas para apressar a volta do Senhor. É por isso que ele fala, vocês não devem julgar que o Senhor ele não retarda a sua vinda, mas ele é longânimo. Irmãos, nós podemos sim apressar a volta do Senhor, alimentando os conservos, pregando o evangelho, servindo na casa de adolescentes, fazendo o vem e ver. Ah, você não tem tempo para fazer o vem e ver? Pega algum contato deles, que eles têm muito contato, liga para as pessoas, ora pelas pessoas, faz circular a vida, a circulação da vida por meio da comunhão na palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Sim, nós podemos ser vencedores. Não é o nosso estágio, é o nosso estado. É o estado o quê? Apercebidos, preparados, prudentes, apressando a vinda do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Nós podemos compartilhar, irmãos, em pequenos grupos. Aleluia.